Muitas vezes nós somos levados por atitudes, nós somos levados pela aparência do outro. E aí quando chega alguém que é mais simples, quando chega alguém que às vezes não tem um estudo, nós acabamos o excluindo. Porém, hoje, Tiago, ele dá um grande puxão de orelha na gente também. Mas em virtude da conversão que nós devemos ter, de um coração convertido, para que possamos viver bem a quaresma. A igreja ela é muito sábia ao colocar essas leituras para nós. Hoje, Tiago vai dizer, meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? É muito fácil na nossa vida, nós falarmos assim, não, eu acredito, eu creio. Porque a fé, como explica o catecismo, como nos ensina o catecismo, é uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo, e inseparavelmente, o assentimento livre a tudo aquilo que ele revelou. Então, quando nós acreditamos, nós falamos que nós temos fé, que nós aderimos a Deus, ao projeto dele, aquilo que ele revelou, mas ao mesmo tempo, nós não colocamos em prática, é muito fácil. Aí ele vai questionar, será que ela seria capaz de salvar? Porque uma fé, e aí entra no contexto que a leitura de hoje vem dizer de fé e obra, porque a fé sem a obra, ela não é eficaz, não faz sentido. É muito simples, e muitas vezes, de maneira até errada e equivocada, essa passagem, ela foi utilizada por uma ou outra corrente para explicar que não, que a gente só tem que fazer a obra, ou então que não, que a gente só tem que rezar. Não, não é isso. O contexto aqui que Tiago fala não é esse. Se nós formos pegar a liturgia, se nós formos lá na carta dele e for ver, o que ele quer dizer é o seguinte, que não adianta nada você falar que reza, aquela atitude farisaica, que é muito comum no Novo Testamento, mas o seu irmão que está passando necessidade, você não acolhe. Agora, eu questiono, é impossível alguém que vive na prática do Evangelho deixar de lado o irmão. Uma coisa não existe sem a outra. Por isso as duas realidades elas andam juntas, elas são inseparáveis. E é nesse contexto que Tiago vai dizer, é nesse contexto que Tiago vai questionar, que a fé ela deve ser traduzida em obras. E esse tempo que nós vamos adentrar, a partir da próxima semana, é o tempo propício para isso. A igreja é muito, desde que eu fiz a catequese lá atrás, eu sempre ouço dizer que a quaresma é um tempo onde a gente pratica, o jejum, a esmola e a oração. Ou seja, onde a gente pratica a caridade, onde a gente se volta para Deus, e onde a gente renuncia a algumas coisas para estar mais em Deus, para vivenciar de forma mais plena aquilo que vai ser a Páscoa, o grande momento da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Mas Tiago vai dizer que se a nossa fé ela não se traduz em obras, por si só ela está morta. Por si só ela se perde, por si só ela deixa de existir. Então, é comum, é prática do cristão a caridade. E a obra aqui, muitas vezes, não é somente uma obra no sentido de assistencialismo. É uma obra também de conversão pessoal, de demonstrar com a sua própria vida que você é um cristão convertido. Que você é alguém que porque possui uma fé, porque aderiu de maneira pessoal e total ao projeto de Deus que se revelou, as suas atitudes e os seus atos são coerentes com aquilo que você acolheu. São coerentes com aquilo que você professa. E esse tempo que se inicia, a partir de hoje, e eu louvo a Deus porque aqui na Canção Nova nós temos um acampamento que se inicia hoje, que é um retiro de carnaval, mas em tantos lugares no Brasil também, como era muito comum na minha cidade, o Rebanhão, ou então tantos acampamentos em que pessoas vão se retirar, vão parar um tempo da sua vida e vão viver esses dias em Deus, para que não viva segundo um carnaval secularizado, uma festa que se tornou uma festa pagã e carnal, quando a proposta inicial não é essa.
Essas pessoas acabam deixando, né, esquecem aquilo que foi recebido e aquilo que se comprometeu e se compromete muitas vezes ao domingo na missa, e vão viver uma vida, uma euforia, uma alegria passageira. Renunciam àquilo que cotidianamente professam crer e acreditar, mas em virtude de algo que muitas vezes leva à morte, e nós depois podemos ver, né, que aí, quando chega na quarta-feira, né, é feito o balanço referente às operações em estradas, é feito o balanço com relação a assassinatos, homicídios, a assaltos, e nós percebemos o quanto isso aumenta nos lugares onde existe um carnaval, onde a proposta não é o Cristo. E essas pessoas acabam muitas vezes se perdendo. E aí chegam na quarta-feira de cinzas, aí chegam lá, né, só o pó. Mas não o pó daquele que se coloca diante do Senhor, numa atitude humilde, de reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas o pó de alguém que se gastou, se perdeu e se encontra sem sentido. Essa fé, ela deve ser, então, concreta na nossa vida. Se você vai para um acampamento, se você vai para um retiro, ótimo. Mas se você vai sair com a sua família para um período de descanso, se você vai aproveitar esses 4 dias de feriadão, como nós costumamos dizer, para estar com os seus, não se esqueça de domingo procurar uma capela. Não se esqueça de domingo procurar a Santa Missa. E demonstrar com seus atos que você é um cristão. Que você aderiu ao Senhor. Que você aderiu a Deus, aos seus projetos. Que você é alguém que, quando as dificuldades, as coisas começarem a complicar na sua vida, você faz aquilo que Tiago está falando aqui. Você traduz em obras a sua fé. Você traduz em gestos a sua fé. Porque, caso contrário, você não vai conseguir compreender a proposta de Jesus no Evangelho de hoje. Gente, é muito séria. E o interessante é que quando Jesus faz essa proposta, o Evangelho vai dizer que Jesus chamou a multidão com os seus discípulos. Ou seja, essa proposta não é somente para aqueles que viviam numa vida pagã e de repente aderiram à fé. Mas essa proposta é para todos nós. É para aqueles que estavam ali de passagem, mas é para aqueles que acompanhavam Jesus. E qual a proposta? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Como é difícil nós percebemos isso nos dias de hoje. Como é difícil alguém querer abraçar a sua cruz. Hoje nós vivemos um mundo onde tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser do meu jeito. E isso parte de dentro da nossa casa, da relação esposo e esposa, da relação dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Ah, tem que fazer tal coisa. Ah, é para agora. Ah, mas eu não vou conseguir. Se vira. Não. Você tem que abraçar a cruz do seu dia a dia. Você tem que entender que a cruz, ela significa mais, antes de qualquer outra coisa, ela significa a renúncia. Renunciar à sua própria vida. Foi isso que Cristo fez. Ele renunciou a si, ele renunciou tudo aquilo que era dele, que ele possuía, para quê? Para nos salvar. Mas a cruz, como o próprio Evangelho diz, é renúncia. Mas só consegue renunciar, só consegue fazer e entrar nessa proposta do Cristo, aquele que tem a capacidade de compreender que a nossa vida é uma conversão diária. E assim você vai entender a segunda proposta. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Gente, é contraditório. Mas como assim? Quando eu quero ganhar a vida, eu perco. E quando eu perco, eu ganho. É a matemática de Cristo. Quando nós perdemos a vida para Cristo, é então que nós vamos compreendendo quem realmente nós somos, a quem pertencemos e como devemos agir e ser. E aí a nossa vida se torna mais fácil de ser vivida em Cristo. Caso contrário, sua vida vai continuar naquela luta diária, constante, entre você querendo realizar as suas coisas,
do seu jeito, no seu mundo, no seu tempo, não compreendendo que a sua vida tem que ser moldada segundo a vontade de Deus, o tempo de Deus e o querer dele. Nós temos que demonstrar com a nossa vida, nos nossos atos. Pois, e aí, o Evangelho de hoje vai nos dizer que se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Caso contrário, infelizmente, isso vai se realizar na nossa vida. Imagina, você sempre frequentou a igreja, sempre foi na igreja, mas com sua vida não dava testemunho, com sua vida não corrigia, não tinha uma proposta de conversão, uma proposta também de levar aos outros o Evangelho, morre. Vai ter o seu juízo particular com o Senhor. E de repente ele fala assim, não, eu não te conheço. Mas você vai falar, não, Senhor, mas espera aí, eu renunciei a mim mesmo. Eu deixei minha vida. E aí ele voltando, vai demonstrar para você que não. Que na verdade, você utilizou da proposta do Evangelho para fazer aquilo que era do seu agrado. Você esqueceu de corrigir, esqueceu de ter o olhar para o seu irmão, para o seu próximo. Você não teve as obras coerentes com a fé que você professava. E aí ele vai se envergonhar de ti. Gente, isso é muito duro. Porém, o Senhor, na sua pedagogia, Ele nos ensina que dá tempo, que a proposta para você é hoje, que nós vamos ter mais um período de 40 dias para nos prepararmos para isso. Que se inicia com uma festa, que a proposta dela é de alegria, sim, é de alegria, mas também é uma proposta para que, ao chegar na quarta-feira, nós compreendamos isso, que nós devemos nos converter e crer no Evangelho, que nós devemos lembrar que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. E aí vivemos as propostas do jejum, da esmola e da oração. Há quanto tempo você não jejua? A igreja ela pede a todos, ela só dispensa os idosos e as crianças, mas ela convida a todos ao jejum. Há quanto tempo você não faz uma pequena renúncia? Seja às vezes na sexta-feira, ao invés de colocar uma mistura, retira a mistura, faz uma abstinência, um jejum diferenciado, não precisa. A igreja dá tantas maneiras, te dá tantos meios para jejuar. Há quanto tempo você não, nas suas orações, você não consegue conversar com Deus? Esse é o tempo de você voltar para Ele. Há quanto tempo você não pratica caridade? Porque o mundo de hoje, ele vai colocando na nossa vida e na nossa mentalidade, isso vai entrando em nós, que nós não devemos praticar a caridade. Que quando você olha um pedinte, a primeira reação que você tem é aquela, eu não vou doar nada, porque ele vai sair daqui e vai beber, vai utilizar esse dinheiro que eu estou dando para ele para consumir álcool, para conseguir algum tipo de droga. O mundo de hoje vai colocando no seu coração uma proposta para que você cada vez mais se feche em si mesmo ao ponto de esquecer do outro, de não ter um olhar para o outro. E aí você deixa de praticar a caridade. Primeiro com os mais distantes, mas depois também com aqueles que estão à sua volta. E aí no serviço você começa a perceber no outro, não um companheiro de trabalho, mas alguém que em determinado momento pode te passar uma rasteira e roubar o seu cargo. Por isso eu não posso ensinar a ele aquilo que eu sei. Eu tenho que me garantir aqui dentro. O mundo que vai fazer com que você na sua escola, também você tem que ser o melhor, ao ponto de não querer dividir os seus trabalhos, de querer dividir a sua atividade com o outro. Por quê? Porque eu tenho que ser o primeiro da sala para conseguir o melhor emprego. E aí vai deixando de praticar a caridade. E na nossa casa, então? Ah, não. Em nome de uma proposta de que o outro, ele tem que aprender.
O outro, ele tem que se virar, assim, crescer, amadurecer, você, na verdade, o abandona. Na verdade, você o deixa de lado. Você esquece que ele é sangue do seu sangue. Você esquece do compromisso que você fez com ele no dia do seu matrimônio. Você esquece de ser companheiro. E não pratica a caridade, não pratica a esmola. Porque quando a gente escuta esmola, a gente acha que é só dar um dinheiro, né? Não é assistencialismo. É essa proposta que Tiago está fazendo. Não é simplesmente uma obra pela obra, mas é uma obra que tem que vir acompanhado da fé, de uma atitude cristã, de uma atitude de quem crê. O Papa, na carta, Bento XVI, na carta que ele escreveu em preparação para a Quaresma, ele pede 3 coisas que tem que dizer respeito à vida cristã. A primeira, ele vai dizer que nós devemos prestar atenção no outro. Como eu disse, nós vivemos num mundo em que muitas vezes nós esquecemos do outro, e é assim, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que me virar, e aí esquece que o outro, às vezes, do nosso lado está necessitado de ajuda. Ele pede para que, nesse período, nós nos voltemos a isso, a prestar atenção no outro. Ele pede também que as nossas atitudes sejam de reciprocidade. Sejam atitudes em que eu faça, mas também me abra para receber. Não tenho orgulho de achar que estou pronto. Não tenho orgulho de achar que eu não tenho necessidade de nada. E por fim, ele pede para que todos juntos nós busquemos a santidade.